Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delber, sou professor e diretor do Departamento de Engenharia Elétrica da PUC do Rio de Janeiro e esse é um canal voltado para as pessoas que têm interesse em engenharia elétrica, controle e automação, né, que tem o objetivo de descomplicar assuntos que são complicados. Hoje eu queria falar sobre esse vídeo que circulou durante algum tempo na internet e que mostra um curto-circuito na rede elétrica de distribuição da Enel. Vocês viram? Esse aqui, ó. O que vocês estão vendo aí são linhas de 88 kV que estão sustentando um curto-circuito. Chama atenção nesse curto-circuito o tempo que essa linha está exposta a esse curto-circuito. Em reportagem do canal Energia, do qual eu dei uma entrevista explicando, né, como funciona o sistema de proteção, como é a atuação do sistema de proteção, a Enel divulgou uma nota dizendo, segundo a reportagem, divulgou uma nota dizendo que o curto-circuito foi sustentado por causa de uma falha de proteção no sistema de transmissão. Bom, isso eu percebo quando eu comento a respeito de proteção, curto-circuito com os alunos, que existe muita confusão em relação a esse tema, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo que tem como objetivo não investigar o que aconteceu na rede elétrica de distribuição da Enel. Essa análise, esse estudo vai ser feito em detalhes pela ANEEL, que é responsável por fiscalizar o setor elétrico, né, e imputar as responsabilidades ou para a distribuidora ou para a transmissora. Não tem esse caráter, esse vídeo. Para a gente fazer isso, para a gente fazer uma investigação detalhada, a gente precisava saber como é que estava configurada a proteção, quais são as causas, quais foram as causas desse incidente, dessa intercorrência, como é que está estabelecido o contrato entre transmissor e distribuidor, enfim, tem que ter uma série de detalhes que nós não temos acesso para avaliar. Então, o que eu quero mostrar aqui é um conceito de proteção que ajuda a explicar eventos como esse e como a transmissora pode, eventualmente, estar implicada por um problema que acontece na distribuição. Essa é uma dúvida muito típica dos alunos, então esse vídeo tem um caráter didático, não investigativo, tá bom? Vamos ver então como é que é possível que um problema, um curto-circuito que aconteça no sistema de distribuição, né, aqui, um curto-circuito, né, seja responsabilidade do sistema de transmissão. Então eu coloquei aqui uma rede de distribuição, né, isso aqui representando uma rede de distribuição de 88 kV, e aqui a gente tem um sistema de transmissão de 230 kV, separados, obviamente, por uma subestação transformadora que reduz o nível de tensão de 230 para 88 kV. Então, ao avaliar eventos como esse, né, que aconteceu, as pessoas podem dizer, bom, teve uma descarga elétrica que aconteceu na transmissão, essa descarga elétrica se propagou para a distribuição, então por isso a responsabilidade é da transmissão. Na verdade, não funciona assim, né? Existe um conceito em proteção que eu acho dos mais importantes, dos mais básicos, e o que eu procuro sempre passar para os meus alunos, que é o conceito de seletividade. Tá? Esse conceito é o conceito, na minha opinião, mais forte que existe de proteção. Por quê? Porque ele tem como objetivo selecionar a parte da rede que tem problema, ou seja, limitar o problema à menor parte possível da rede. Então, toda vez que você vai ajustar um sistema de proteção, a seletividade é o que tem que ser avaliado. Coordenação e seletividade. Coordenação é a capacidade de você selecionar essa parte da rede no menor tempo possível e seletividade, a capacidade de você selecionar uma parte da rede que tem problema. Bom, muito bem. O que acontece é que, como você tem uma rede de distribuição de um lado da subestação e uma rede de transmissão do outro lado da subestação, via de regra, as subestações que fazem essa transformação são
subestações do tipo de transmissão, ou seja, a transmissora tem responsabilidade sobre essa subestação. Como os dispositivos de proteção são instalados, em geral, na subestação, então eventos que ocorram na rede de distribuição, eles vão se refletir lá na subestação, né, um curto-circuito, por exemplo, vão se refletir para que os dispositivos de proteção da subestação atuem. Como é que funciona isso, professor? Funciona da seguinte forma. Imagine que um curto-circuito ocorre no sistema de distribuição, seja por uma descarga atmosférica que resultou numa falha de isolador, seja por um galho de árvore que tocou uma fase, seja por uma batida de automóvel numa estrutura, enfim, qualquer coisa que pode ter animais que tocam duas fases e provocam curto-circuito, enfim, qualquer coisa. Então ocorre esse curto-circuito aqui. O que caracteriza esse curto-circuito? O curto-circuito é caracterizado por uma corrente que tende para o infinito num curto espaço de tempo. Então, quando a corrente tende para o infinito, a corrente aumenta muito, essa tensão aqui tende para zero. Né? Então, isso é um típico curto-circuito fase terra. Né? A tensão tende para zero no ponto onde o curto-circuito ocorre. E aí é importante a gente saber quem alimenta esse curto-circuito. E esse curto-circuito, se essa é uma rede de distribuição radial, etc., ele vem daqui, ó. Ele é alimentado por aqui. Né? É uma quantidade de energia extremamente grande que é demandada num curto espaço de tempo e tem que ser alimentada. Como as cargas têm que ser alimentadas. Né? As cargas continuam lá sendo alimentadas. Aqui a gente tem uma corrente de carga e aqui a gente tem uma corrente de curto-circuito. Então esse curto-circuito vem lá da transmissão. Esse curto-circuito não, a corrente vem lá da transmissão, o curto-circuito ocorreu aqui. Então, no que passa essa corrente de curto-circuito pela subestação, a proteção sente e atua eliminando o curto-circuito. Tá bom? Então, dessa maneira, você responsabiliza um evento que aconteceu na distribuição para a transmissora. A causa do curto-circuito está aqui, tá? Mas quem deve eliminar esse curto-circuito está aqui na subestação, que é a proteção que deve atuar quando esse curto-circuito ocorre. Tá bom? Então, assim ocorre esse tipo de evento. Lembrando de novo que isso não é uma investigação do que aconteceu em São Paulo, e sim a utilização do que aconteceu para uma aula. Simplesmente. Tá bom? É isso que eu tinha para falar. Até a próxima, gente. Tchau.